Aleluia! Aleluia! Deus está aqui neste lugar. Aleluia! A presença de Deus é palpável, porque Ele se manifesta onde Ele é desejado. Aleluia! Deus, Ele se manifesta onde Ele é desejado. Eu creio em corações sedentos por receber do Senhor a boa palavra, a boa porção. A Bíblia diz em Salmo 119, versículo 130, diz que a exposição das suas palavras traz luz e entendimento aos simples. E nós, com corações humildes, com coração de simplicidade, nós podemos receber do Senhor e sermos iluminados. Temos a clareza da vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Estamos aqui reunidos nessa congregação, nessa assembleia maravilhosa, onde a presença de Deus está presente e nós podemos desfrutar dessa presença. Nós podemos aproveitar cada momento, cada oportunidade, cada minuto. A Bíblia diz: não tenha pressa em sair da presença de Deus. Quando estamos mergulhados nessa atmosfera, amado, é um ambiente maravilhoso. Como diz minha esposa, é um ambiente gostoso. E é maravilhoso nos deleitarmos na palavra, nos deleitarmos em tudo aquilo que Deus Ele tem oferecido, esse banquete para a nossa vida. Amém? Hoje estamos mais uma vez celebrando a Santa Ceia do Senhor, onde aqui traz à nossa memória todo o sacrifício de Jesus, tudo aquilo que Ele fez por nossas vidas. E nós precisamos ter uma ação correspondente para essa atitude dele, para esse tão grande amor derramado e entregue por cada um de nós. Amém? Por isso nós vamos dar continuidade ao que ministramos pela manhã sobre o temor do Senhor. E tem um livro maravilhoso chamado O Temor do Senhor, escrito por John Bevere. Então é maravilhoso. Nós não temos ainda no nosso Verbo Shop, mas em abril vamos ter. Amém? Nós vamos adquirir esse exemplar desse livro. Então, um livro maravilhoso, vai tratar muito com a nossa expectativa, a nossa disposição para com o Senhor, como nós nos chegamos até Ele, como nós buscamos, se é de puro interesse ou reverenciar aquilo que Ele é. Reverenciar e honrar a pessoa de Deus, o todo Criador, aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, inclusive a minha e a tua vida. Estamos vivos hoje porque o Senhor, Ele se faz presente. Amém. Amados, para uma pessoa morrer só basta Deus tirar o espírito de vida, o fôlego de vida da pessoa, já era. E o homem passa a ser nada. Mas a presença de Deus, ela habita dentro de mim e dentro de você. Amém? Aleluia, glória a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 14. Falamos algumas coisas acerca do temor do Senhor pela manhã. E no versículo 26 e 27, 26 e 27 do capítulo 14 de Provérbios, vamos ler na versão NVI. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu também vou. Aleluia. E diz: aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte de vida, diga: de vida. E afasta das armadilhas da morte. Esse é o nosso Deus. Esse é aquele que teme ao Senhor. Ele tem essa bênção ao seu favor. E o temor do Senhor, amados, não é como alguns falam em ter medo do Senhor. Quando nós falamos sobre o temor do Senhor, não é algo que está voltado para aquilo que o Senhor possa fazer contra mim, porque nós já aprendemos aqui que no Senhor, o Senhor Ele é bom. O Senhor, Ele não usa de maldade para com ninguém.
E nós falamos pela manhã, se Deus ele coloca uma maldade, coloca uma doença em alguém, a gente ora aquele versículo lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que diz que aquele que começou a boa obra em sua vida, ele é fiel de completá-la até o dia de Cristo. Então se alguém crê que Deus coloca a doença, pode encomendar o caixão, porque ele vai completar. Mas esse não é o Deus a quem nós servimos. Deus, ele é bom. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 5, que nele, a parte B, diz que em Deus há luz, Deus é luz e nele não habita treva alguma, porque ele é luz. Amém? Então, quando nós nos referimos ao temor ao Senhor, aquilo que nós precisamos nos achegar diante dele, conhecendo quem ele é, tendo toda a reverência, olhando para ele, porque no original do hebraico, essa palavra, temor, temer, ela vai significar olhar para ele, ver para ele, com um olhar reverencial, com um olhar de consideração ao Senhor, de reconhecê-lo quem ele verdadeiramente é, o grande, o todo-poderoso. Aleluia! Você está aqui nessa noite porque você serve a um Deus grande. Porque você não é convencido por nenhuma palavra humana, mas porque foi a palavra do Senhor, carregada de poder, que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O teu caminho, ele foi endireitado. Ele estava torto, mas Deus, ele endireitou. Ele te colocou num caminho de volta ao Éden. Lá em Tiago ele diz que fôssemos, que nos resgatou para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Nos trazendo de volta, restaurando a comunhão, restaurando a intimidade com ele, restaurando o relacionamento com ele. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu ele foi rasgado. A separação que havia entre o homem e Deus, em Cristo, eu posso me aproximar. Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, se não for por mim. A ponte, o acesso, não existe outro. Ah, eu vou me aproximar de Deus com meus próprios méritos. Você não pode fazer isso, porque existe um abismo entre você e Deus, e essa ponte que vai te ligar a Deus se chama Jesus. Ele é o único elo que te coloca verdadeiramente diante do trono da graça, para que você possa experimentar toda a bondade de Deus, tudo aquilo que Deus tem para você, entendendo quem Deus é. Nós não vamos conhecer Deus na sua plenitude, é impossível, mas dentro daquilo que Ele se fez conhecer, através da sua palavra, através do seu Espírito que habita dentro de nós, nós podemos conhecer mais e mais a mente do Senhor. Amém? E esse temor que nós devemos ter ao Senhor, Ele vai nos ajudar. Ele vai nos aproximar mais e mais de Deus. E Deus vai se manifestar cada vez mais, que o nosso entendimento para com Ele se aproxima, aumenta, chega num nível mais alto. Amém? Aleluia! Tem uma frase que eu coloquei aqui. Deixa eu ler aqui para você. Que diz, o seu temor ao Senhor, ele é limitado basicamente ao seu entendimento da grandeza dele. O seu temor ao Senhor, ele é limitado à grandeza, ao seu conhecimento e entendimento da grandeza de quem é Deus. Então, quanto mais você conhece, quanto mais você entende quem Deus é, mais esse temor ele vai te aproximar mais e mais. Ele vai te fazer conhecer mais e mais quem é Deus. Amém? Sabe, tem um filme, não sei se alguns já conhecem aqui, Jurassic Park, né? Lançado um dia desse. Os garotinhos tá tudo velho, tudo babado. Mas enfim, e nesse filme mostra que em um determinado momento eles estão dentro de um jipe, estava ali de noite, escuro, começa a chover, e eles estão ali naquele jipe e de repente tem um copo com água
em cima ali do banco ali do jipe e começa aquele estrondo. Bum, 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 bum. E aquele copo balançando. E eles sabiam, já tinham ouvido sobre dinossauros. Eles tinham mais ou menos uma noção do que eram os dinossauros. Até estarem diante com um T-Rex enorme. O pavor foi imenso. Porque uma coisa é você saber, uma coisa é você ouvir falar, uma coisa é você ter noção, e outra coisa é você estar cara a cara. Sabe que para com Deus não é diferente. Muitos podem já ter ouvido falar de Deus. Ah, Deus é isso, Deus é aquilo. Ah, Deus criou a terra, tá legal. Deus criou os seres, tá bom, beleza. Mas isso apenas fica só como conhecimento, somente como informação. Mas quando um homem pecador, ele se depara com a presença de Deus, com a grandeza de Deus, esse homem não pode ser uma pessoa normal. Esse homem não tem condições de ser uma pessoa normal. O seu temor ao Senhor, ele vai muito além daquilo que ele entendia, daquilo que ele conhecia, daquilo que ele ouvia falar. E a gente vê no livro de Jó, por muitas vezes perdia, e o diabo ele teve autoridade, teve permissão de Deus para tocar na vida de Jó, e Jó na sua limitação, ele dizia, olha, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas lá no 42, a Bíblia diz que Jó diz, olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora é diferente. Agora os meus olhos te veem. Agora eu ando contigo. Agora eu sei quem tu és. E sabe que muitas pessoas estão nessa situação. Ah, não está dando certo, é porque Deus quer assim. As coisas não estão andando bem, é porque está tudo na mão de Deus, está no controle de Deus, Deus quer desse jeito. E aí, meu irmão, tá bem? Ah, tá como Deus quer, sabe, né? Tô igual a Pinto Goguento, pior. E Deus não quer você igual a Pinto Goguento, não. Deus quer você igual a um gafanhoto. Cri. Crendo. Ah, mas ainda não aconteceu. Crendo. Aleluia! Sabe, a gente antes de começar a ministrar, a gente pega a Bíblia, faz uma declaração, tá, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso, não é isso? Mas alguns pegam e ficam assim, sei pra que isso? Pra que isso? De novo isso? De novo. Ah, tá bom, pastor. Eu sou, pastor. Como o pastor Guilherme fala, se a tua fé não move a tua boca, como vai mover a montanha? Se não move tuas palavras. Não, mas a Bíblia diz que se eu falar e disser aquele monte ergue-te, lança-te no mar, mas não move nem a tua boca. Essas confissões é para motivar você, para encher o teu coração de fé. Para que você não esmoreça, não enfraqueça, não tenha a sua fé esfriada. Aleluia! Mas o temor do Senhor, ele vai fazer com que você tenha mais consciência da presença dEle, mais consciência da grandeza dEle, e possa se envolver mais e mais, se quebrantar, não tratar a Deus sem reverência, ou como algo comum. Ah, é apenas Deus. Não, é o Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas, é aquele que falou e as coisas veio a existir. É aquele que tinha um único filho. Só tinha um. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16,
que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em Isaías 55, ele vai dizer que ele veria o fruto do seu penoso trabalho. Olha aí o fruto. Jesus foi uma semente. Deus enviou Jesus como uma semente. E sabe que a semente ela tem que morrer? Quem conhece aqui de agricultura, a semente ela tem que morrer para poder ela germinar e dar frutos. Jesus ele morreu, mas ele não se manteve morto. A Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele foi levantado. E a Bíblia diz que ele foi assunto aos céus. Está à direita de Deus, de seu Pai. Ele foi o unigênito quando ele veio. Mas quando ele morreu e ressuscitou, ele se transformou no primogênito. O primeiro de muitos. Amém? Amém. Aleluia. Você está comigo? Amém. Amém ou ai de mim? Amém. Abre lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 4. Adianta só um pouco. Deus ele quer tratar conosco algumas coisas nessa noite. E uma dessas coisas é a consciência da sua presença. É a consciência que nós devemos ter de que Ele não falta em momento algum. O Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse nada me faltará é principalmente a sua presença. Ele não me faltará. Ele não me faltará. Eu não terei falta dele, porque Ele supre todas as minhas necessidades. Ele é sempre presente. Salmo 46. Bem presente. Presente. Ele não chega atrasado. Por quê? Porque ele já está lá. Aleluia. Provérbio 22. Versículo 4 diz que a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, a honra e a vida. Riqueza, a honra e a vida. Aleluia. Aleluia. Salmo 128. Volta um pouquinho. Glória a Deus. Pela palavra do Senhor. Salmo 128, versículo 1 ao 4. Que diz: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Diga, essa palavra é para mim. Mais do que feliz, aquele que teme ao Senhor. Como é abençoado esse homem? Por causa do temor que ele tem para com Deus. Nós demos alguns exemplos pela manhã. A palavra temor, ela tem um significado realmente de medo, de pavor e de receio. Mas também ela traz um significado de profunda reverência, profundo zelo, cuidado. E quando eu trato essa palavra temor como medo, como pavor, como receio, é como se eu estivesse centralizando algum mal que possa acontecer para comigo, centralizando isso em mim. Como eu dei alguns exemplos, se alguém não falta ao trabalho ou não atrasa o seu trabalho, por que ele não faz isso? Porque ele tem medo de ser demitido.
porque ele tem receio de ser descontado na folha a parte do seu salário. Por isso que ele tem esse medo, por isso que ele anda nesse pavor. Mas para com Deus é diferente. E eu dei um outro exemplo para aqueles pais de primeira viagem, né, que pegam aquelas crianças de dias de nascida, né? Eu já peguei algumas e, olhe, 2 braços é pouco, porque é muito cuidado, é muito frágil, muito sensível. E eu tenho um temor de pegar naquela criança, porque não com medo daquela criança fazer algum mal para comigo, mas de que eu possa trazer algum dano para aquela criança, porque ela é muito frágil. Então aquele temor, aquele cuidado que eu tenho é para não magoá-la, é para não machucá-la, é para não entristecê-la, para não fazê-la chorar. E da mesma forma é com o Senhor. Esse temor que nós temos que ter para com Deus é para não magoá-lo, é para não entristecê-lo. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz que não entristeçais ou não entristeçam o Espírito Santo, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Deixa eu só ver direitinho. Não entristeçai o Espírito Santo. Cadê? O Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então como é que eu vou entristecer o Espírito Santo? Quando eu não obedeço a palavra do Senhor. Quando eu faço aquilo que é mal aos olhos do Senhor. E quando eu faço o que é mal aos olhos do Senhor, eu não estou tendo temor para com Ele. Estou tratando Ele de qualquer jeito. Estou tratando Ele de qualquer forma. Como algo comum. Como se eu tivesse, tanto faz, obedecer ou não obedecer. E nós não precisamos ser assim. Nós temos um compromisso para com o Senhor. Nós carregamos algo muito maior do que nós mesmos. Não é o nosso nome que mais importa agora. Quando nós recebemos Jesus, agora o nome de Jesus está acima de todo nome. Nós carregamos esse nome, nós temos um compromisso com esse nome. Aleluia. Como eu falei, não é nada sobre mim, não tem nada a ver com você, é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. A nossa vida pertence a Ele. Aleluia. E no texto desse livro do John Bevere, O Temor do Senhor, ele conta algo interessante. Ele diz que foi visitar um amigo que era pastor, que estava preso. Ele tinha sido preso por alguns crimes que ele tinha cometido, com alguns delitos que ele tinha cometido e coisas graves. E ele ficou assim abismado: rapaz, como pode um homem de Deus, um homem que prega, um homem que está ali ministrando a palavra, e entrou nessa enrascada. E ele foi visitar esse pastor na prisão, na cadeia, e ele falando com ele: pastor, não entendo, porque você é um homem de Deus, um homem que eu até admirava, e você caiu nesse pecado, você foi engodado com isso, foi rodeado com essas coisas. O que foi que aconteceu? E ele fez uma pergunta para aquele pastor. Ele disse: olha, você não ama o Senhor? E aquele pastor, rapidamente, que estava preso, ele disse: olha, eu nunca deixei de amar ao Senhor. Eu nunca deixei de amar a Deus. Aí ele ficou mais abismado ainda. Peraí, não entendo. Como uma pessoa que ama outra consegue pecar contra ela, consegue não obedecer e consegue ter uma atitude como essa? E ele disse: olha, eu nunca deixei de amar ao Senhor, mas eu deixei de temê-lo. Nunca deixou de amar, mas deixou de temê-lo. É forte. Eu fiquei assim também. E sabe, muitas vezes estamos na igreja e amamos o Senhor, nós falamos palavras bonitas, nós falamos, confessamos e declaramos, tal, é assim. E não é falta de amor ao Senhor, mas talvez esteja faltando em nós um temor no nosso coração.
Porque um temor do Senhor vai fazer com que a gente tenha um comportamento diferente diante dele. Nossas atitudes, elas vão ser diferentes. Porque não tem nada a ver com sentimento, não tem nada a ver com arrepio, não tem nada a ver com a nossa alma, mas tem a ver com a consciência voltada por aquilo quem ele é. Por aquilo quem ele se deu a conhecer através da sua palavra. Ele é grande, ele é Deus, ele é o poderoso. Aleluia. Aleluia. Tem um tempo ainda. E tem outro testemunho que ele conta. John Bevere, ele conta que veio ao Brasil ministrar em uma conferência. E ele disse que nessa conferência, que iria durar 3 dias, começou o culto com louvores, quase 45 minutos de louvores. E ele estava olhando aquele ambiente, um auditório com milhares de pessoas. E ele disse que foi apresentado pelo dirigente e subiu para ministrar. Mas quando ele subiu para ministrar, ele ficou olhando aquele povo. E viu pessoas de braço cruzado, pessoas conversando, pessoas mexendo no celular, pessoas entrando e saindo para comprar lanche, para fazer isso, fazer aquilo. E ele disse que era muita gente dispersa. E ele disse que encostou ao lado do púlpito e ficou nessa posição por cerca de 45 segundos. E o povo começou a ficar assim, do jeito que vocês estão, tudo olhando para ele. E ficaram olhando. Por que ele está parado? O que é que está vendo? Até que ele conseguiu chamar a atenção, atrair a atenção de todos. E ele começou a falar: olha, se alguém chega na casa de vocês e vocês recebem, abre a porta, quando olha e diz: ah, você de novo? Vai, entra aí. Quantos queriam voltar para aquela casa, tendo uma recepção como essa? Se alguém está num lugar onde ninguém quer conversar com ele, onde ninguém dá atenção para ele, quem é que gosta de estar num lugar como esse? Ninguém. Sabe, da mesma forma, como nós queremos atrair a atenção de Deus, se estamos num ambiente onde nós não reverenciamos a sua presença, onde nós não temos o temor de que aquele evento que está sendo preparado, que está ali com toda aquela preparação, é para Ele. Ah, estavam ali os melhores cantores, estavam ali os melhores músicos. Mas o principal não eram os músicos. O principal não eram os cantores. A principal atração daquele evento é o Espírito Santo. É o Senhor Jesus. Da mesma forma nos cultos. Quando nós viemos para o culto, nós viemos com reverência. Nós dançamos, celebramos aquilo que Ele fez por nós. Celebramos a festa da redenção. Algo que a gente não podia fazer, e talvez você veja pessoas correndo aqui, pessoas pulando. Mas não seja um crítico. Não seja um amical na janela criticando a celebração do rei. Porque você não sabe o que Deus tratou com aquela pessoa. Você não sabe o que Deus fez na vida daquela pessoa. E aquela pessoa apenas está expondo a sua alegria, o seu gozo para com o Senhor. Está demonstrando no seu corpo físico como manifestação de uma alegria que se externa. Aleluia. E para tudo isso, nós precisamos ter o temor do Senhor no nosso coração. Para não criticarmos, para não abrirmos a boca, para não falarmos daquilo que é santo. Sabe, lá em Levítico capítulo 10, fala sobre 2 irmãos, Nadab e Abiú,
e diz que eles estavam no templo e eles foram oferecer sacrifício, foram acender incenso, e não era a posição deles, eles não tinham autorização para fazer isso. E diz naquele texto que eles ofereceram fogo estranho, fogo profano ao Senhor. E imediatamente o fogo do Senhor os consumiu, matando aqueles 2 homens. Porque estava fazendo algo que eles não foram chamados para fazer. Estavam num lugar onde eles não tinham autorização para estar. Fogo do Senhor os consumiu. Em outra passagem, lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, e vai falar sobre Hofni e Finéias, 2 irmãos, filhos do profeta Eli. E esses 2 irmãos eram mais perversos do que Nadab e Abiú. Nadab e Abiú ofereceram fogo santo, era filho de Arão. Mas Hofni e Finéias, eles estavam no templo como sacerdotes. Ao invés de eles servir a Deus, servir ao povo como sacerdotes, eles pegavam aquilo que era oferecido a Deus, pegavam aquilo que era de melhor das ofertas, pegavam para si. Diz também que ele tinha relações sexuais com as mulheres que iriam ofertar no templo. Então aos olhos do Senhor, eram pessoas abomináveis, pessoas perversas. A Bíblia as classifica como ímpias. E Deus rejeitou aqueles homens. Deus não os matou, porque Deus não faz isso. Mas Deus os entregou às mãos dos inimigos. E foram mortos 2. E tudo isso é algo que é tratado como profano. Falta de consideração, falta de reverência àquele que é santo. O que é santo? Aquele que é separado, consagrado. Ou aquilo que é separado, consagrado. Santo é aquilo que não é consagrado. Profano é aquilo que não é consagrado. Profano é aquilo que não é santo. Mas estamos aqui para reverenciar uma presença que é mais real do que essa cadeira que você está sentado. Esse lugar foi levantado através de orações, onde a presença de Deus ela pode se manifestar à vontade. Onde alguém que vem doente pode sair daqui curado. Onde alguém que vem cheio de problemas pode sair daqui com soluções. Aleluia. Onde pessoas que chegam depressivas podem sair daqui sãs. Por quê? Por causa da presença de Deus. Não é por causa do pastor, não é por causa de ninguém, mas é por causa de Deus. Tem tudo a ver com Ele. É Ele quem faz. A glória é para Ele. De quem é a graça, de quem é a unção, de quem é o poder. Não é do homem, é de Deus. Mas Deus levanta homens para poderem serem usados. E o poder de Deus se manifesta. Através de imposição de mãos. Através de confissão da palavra. Através de declaração da palavra. Aleluia. E estamos inseridos nesse contexto. Nesse contexto bíblico que traz para o nosso entendimento a verdadeira imagem do Deus vivo. Quem Ele é. Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia. Diga, tão grande é o nosso Deus que está aqui comigo. Agora diga, tão pequeno é o inimigo diante do Deus vivo. Aleluia. Aleluia. O diabo é pequeno. Ele só tem zoada. Ele só faz zoada. Mas ele é pequeno. Ele é do tamanho da sola do seu pé. Sabia disso? Cabe certinho. Ele não é maior do que isso.
Ele é do tamanho exato para você pisá-lo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Para encerrar, lá em Êxodo, não vou abrir, mas quando Moisés estava com aquele povo, e o povo estava dependendo de Moisés para receber instruções do Senhor, receber a palavra do Senhor e trazer para o povo disse a Moisés: Moisés, só é tu que pode ouvir a voz de Deus? A gente não pode ouvir também não. E Deus falou com Moisés e disse: diga ao povo que se prepare, diga ao povo que jejue. E depois eles vêm e sobem ao monte na minha presença. E diz quando aquele povo subiu, alguns líderes subiu junto com Moisés, e Deus começou a falar. E começou os trovões, os raios, e aquele barulho. E aqueles homens que tinham subido com Moisés disse: Moisés, pode ouvir você sozinho, a gente confia naquilo que Deus vai falar para você, mas a gente não quer estar debaixo desse. A gente está com medo disso aí. Eles não tinham temor ao Senhor, eles estavam com medo de Deus. Deus não quer que você esteja na sua presença com medo dele, mas tenha temor. Esteja na presença dele com temor. Com temor. Com temor. Aleluia. Quero chamar os músicos. Aleluia. E essa é uma noite para a gente se avaliar, se examinar, para que essa consciência de temor possa invadir todo o nosso ser, para que a gente possa chegar diante de Deus sem condenação, mas com temor. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Mas nós precisamos ter temor e reconhecimento de que Deus é Deus. Reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Reconhecer em todos os nossos caminhos. Ele endireitará as nossas veredas. Ele fará com que a nossa luz brilhe e vá brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Mas nós precisamos aprender a confiar nele. Como eu falei pela manhã, nós entregamos o controle da nossa vida ao nosso dono. Quando nós nascemos de novo, ele se torna nosso dono, nosso Senhor. Mas parece que alguns de nós entregam o controle e algumas determinadas situações da vida pegam o controle de volta. Diz: não, Senhor, esse aqui eu resolvo. E depois: eita, Senhor, dá não, toma. E fica nessa. Uma hora você resolve, uma hora Deus resolve. Mas quando você vai aprender a depender totalmente de Deus? É nos pequenos detalhes e também nas grandes coisas. Deus, ele quer cuidar de você em todo o tempo. É bem certo que precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos andar em fé. A Bíblia diz, Hebreus 11:6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E importa que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Então eu não posso me aproximar de Deus sem fé. Deus não é alguém de carne e osso. A Bíblia diz que Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos nos achegar a Deus em espírito, em adoração. Sabe, um ambiente como esse é propício demais para que a gente possa se derramar. Você não precisa estar preocupado na pessoa que está do teu lado. Você está à vontade na presença do Senhor. Você pode rir, você pode chorar. Tudo com ordem e decência, porque você não perde o controle. Você sabe o que está fazendo, mas fica livre. Seja cheio do Espírito. Efésios 5:18 diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Como? Orando entre vós,
com salmos e hinos, cânticos espirituais, ações de graças. A chave está aí. Aleluia. Você não precisa ter medo de Deus, mas você precisa temer com honra, com glória. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer conhecer as coisas maravilhosas deste mundo? Quer ser sábio? Conheça as obras de Deus. Conheça aquilo que Ele fez. Tenha consciência de que tudo veio dEle. Quando você tiver essa consciência, você vai se tornar uma pessoa sábia. Você vai se tornar uma pessoa cada vez mais inteligente diante do Senhor. Sabedoria do alto vindo sobre você. Aleluia. E nessa noite eu quero abrir essa oportunidade e te convidar a receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Se alguém aqui ainda não fez essa confissão, ainda não fez essa aliança, que aliança é essa, pastor? A Bíblia diz que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. E se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com a tua boca se faz confissão a respeito da salvação e com o coração se crê para a justiça. A justiça, ela não vem através dos nossos méritos, daquilo que a gente faz, através da nossa bondade. Eu sou bonzinho demais, eu mereço ser salvo. Não. A Bíblia diz que todos, sabe o que é todos? O significado de todos é todos. Pronto, resumi. Todos é todos. Todos pecaram e destituídos, carecem, precisam, necessitam da glória de Deus. Necessitam nascer de novo. E Jesus, conversando com Nicodemos, um homem instruído, um homem cheio de sabedoria, um doutor da lei, e ele disse: olha, foi se encontrar com Jesus de noite, porque ninguém podia ver ele com Jesus, por causa da sua posição. E olha, Jesus, eu creio que você é um ungido de Deus, porque ninguém faz as coisas que tu fazes, se de Deus não vier. E Jesus, conversando com aquele homem, diz: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo, você precisa experimentar do novo nascimento. Porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer, mas todo aquele que é nascido de Deus, aleluia, é como esse vento, não sabe de onde ele vem, não sabe para onde vai. Ele é guiado pelo Espírito. E necessário é nascer de novo. E Nicodemos diz: como eu posso ser um homem velho, voltar para o ventre da minha mãe? Não tem como. Jesus está falando de coisas espirituais. O novo nascimento é no Espírito. O velho homem, ele morre e nasce uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não era, não vai ser. É. E as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Novinho em folha, recém-nascido. Você já viu algum recém-nascido com passado? Tem não. Da mesma forma, com essa referência espiritual, uma pessoa que nasce de novo, ela não tem mais o seu passado de pecado, porque eles foram apagados. Tem alguém aqui que quer fazer isso? Quer se reconciliar com o Senhor? Quer fazer de Jesus Senhor, Salvador da sua vida? Quer hoje mesmo ter acesso ao Senhor da ceia e à ceia do Senhor? Há alguém aqui?
Sabe quando o coração começa a tucu, 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 tucu. E você fica aí meditando. Será que é hoje? Será que o Senhor está me chamando hoje? O Senhor está te chamando desde ontem. Já faz tempo que Deus tem falado contigo. Faz tempo já que Ele quer derramar o seu amor no teu coração. Faz tempo que Ele quer restaurar a tua vida. E talvez você fique pensando: ah, mas eu preciso me consertar, tem tantas coisas para ajeitar. Quando eu ajeitar essas coisas, eu venho para o Senhor, eu me converto. Ei, você não vai conseguir fazer isso sozinho não. Primeiro você vem. Jesus diz: vinde como estais. E Ele vai te ajudar a superar. Ele vai te ajudar a melhorar. Ele vai te ajudar a vencer. Ele vai te ajudar a você passar por essas dificuldades. Pela última vez tinha alguém? Eu sei que tem. Mas a gente tem um horário a cumprir. E a gente vai dar continuidade ao culto. Mas se você no final quiser fazer isso, pode nos procurar no final do culto. A gente ora por você. E se durante também a ministração, durante aqui a ceia, você quiser fazer isso, a gente faz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém enfermo nessa noite? Quer receber cura e sair daqui curado? Quem cura é Deus. A Bíblia diz que colocarão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados, sarados. Olha, não vou te convencer que você está doente. Se você está dizendo que está curado, glória a Deus, ou você está sarado. Amém? Então vamos dar continuidade. Vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Quero convidar os diáconos, quando eles estiverem prontos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, 23. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Diz: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre, sempre, sempre que o beberem, em memória de mim. Aleluia. Então essa é a instrução da parte do Senhor, para nós estarmos celebrando essa ceia, esse presente. Até quando? Até que Ele venha. Ele já veio buscar a sua igreja? Ainda não. Então vamos continuar celebrando, vamos continuar honrando ao Senhor com essa celebração de ceia, essa celebração em memória daquilo que Ele fez, em memória do seu sacrifício naquela cruz. Amém? Eu quero te convidar a levantar as tuas mãos e erguer para esses elementos, para nós orarmos e consagrarmos para essa finalidade. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa rica oportunidade que nós temos, Senhor Deus, de estarmos na Tua presença e podemos participar, Senhor Deus, da partilha do corpo do Senhor e do sangue do Senhor sobre nossa vida. Obrigado por esse pão, Pai amado, que nós queremos consagrar para essa finalidade. Sabemos que representa o Teu corpo que foi moído pelas nossas transgressões. Queremos também consagrar, Senhor Deus, esse suco de uva que representa o Teu sangue que foi derramado, Senhor Deus, naquele madeiro, que pagou o preço por nossas vidas, Pai, para hoje nós podemos ser livres do pecado, livres de tudo aquilo que nos prende, Pai amado, e nos impede
de seguirmos o Teu caminho, Pai. Em nome de Jesus, nós celebramos essa noite, Pai, essa ceia, consagrando esses elementos para essa finalidade, em nome de Jesus. Amém? Então recebe os elementos. Se você é de outra igreja, está nos visitando, é bom a gente sempre explicar isso. Essa não é a ceia da igreja Verbo da Vida. Essa é a ceia do Senhor. Amém? Então, se você é nascido de novo, se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode participar da ceia juntamente conosco. Amém? Não tem problema nenhum. Se outra visão, outra denominação pratica diferente, nós não criticamos, nós respeitamos, mas nós queremos seguir aquilo que está na palavra. Amém? Se nós temos acesso ao Senhor da ceia, muito mais a ceia do Senhor. Amém? Então vamos fazer isso enquanto o louvor canta um hino. Ao único que é digno de receber a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos tudo. Consagramos nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso. Com suas mãos levantadas, cante isso. Consagramos todo nosso ser, consagramos. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Sabe, amados, aqui
está a prova da nossa vitória. Aqui nós podemos olhar para esses elementos e ter a consciência, amados, de que um inocente ele morreu por um pecador. Um inocente ele morreu por alguém que verdadeiramente merecia o castigo. Mas a misericórdia de Deus, ela nos livra de um mal que nós merecíamos. E Ele nos dá graça, favor, nos presenteia com algo que a gente não merece. Essa é a graça do Senhor. E a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Que nessa noite nós possamos ter uma consciência de temor verdadeiramente. Esse temor vai te ajudar a você andar em amor. Esse temor vai te ajudar a você obedecer os mandamentos do Senhor. Esse temor vai te ajudar a você não entrar em lugares que você não deveria entrar, a você não acessar sites que você não deveria acessar, a você não falar com pessoas que você não deveria falar. Mas algo muito importante da parte do Senhor vai te preservar de más associações, te preservar de você cair num buraco, de te preservar de você deslizar em algo que você não precisa passar por isso. Nessa noite nós estamos aqui com o pão e com esse cálice, e nós possamos celebrar isso. E como um corpo de Cristo, fazemos parte do reino, nós vamos fazer isso como a Bíblia nos ensina, todos juntos. Amém? Então, comei do pão e bebam do cálice. Aleluia! Fica de pé. Quero agradecer pela tua presença. Quero orar, abençoando a tua semana. Aleluia! Agradecer porque você veio aqui. Você não ficou em casa, mas você veio receber do Senhor a boa porção. Então, Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Te louvar por cada um aqui presente, Senhor. Por tudo aquilo que foi semeado, por tudo aquilo que foi derramado, Senhor Deus, da tua palavra, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos ter uma semana poderosa, abençoada no Senhor, Pai. Para que tudo aquilo que a gente faça, nós sejamos bem-sucedidos, tenhamos o favor do Senhor, a graça do Senhor, que o Senhor nos livre de todo mal, Pai. E nós possamos, Senhor Deus, enxergar a boa mão do Senhor em todos os nossos caminhos. Nós te agradecemos, Pai, por essa. Abençoe. Fala com teu irmão. O pessoal levanta.